Hoje a gente vai aprender inglês ao som de Rolling Stones. Você não vai ficar de fora dessa. Vem comigo! Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz aqui. Hoje, nesse ritmo musical, vamos trazer um conteúdo para vocês de Rolling Stones, esses velhinhos maravilhosos desse grupo legendário que acabou de lançar esse ritmo chamado Ghost Town, ou seja, Ghost fantasma, Town cidade ou cidade pequena, logicamente fazendo uma menção a esses tempos de pandemia, onde as cidades estão todas em quarentena, em lockdown. E a sua cidade também está desse jeito? Como uma ghost town, todo mundo sumiu das ruas? E eu escolhi essa canção não somente por isso ser dos Rolling Stones, mas também porque existe uma chance legal da gente aprender, dar um bizu num tópico gramatical chamado past continuous. Esse tópico de gramática, ele geralmente é ensinado no nível pré-intermediário, para intermediário do inglês, mais para nível pré-intermediário. Mas se você é amigo do inglês que está no nível básico, teacher, eu estou começando agora, também vai se beneficiar com isso, pois a gente vai dar uma olhada nas estruturas de simple past, de passado simples, que a música contém e que você estuda no seu nível básico de inglês também. Eu separei para vocês algumas situações dentro da canção onde a gente pode verificar a utilização desse past continuous. Primeira delas, eles dizem, once this place was humming. Era uma vez no passado, esse lugar estava agitado com o movimento hum. No caso, pode ser tanto produzir um ruído com a sua boca fechada, eu estou humming, tá? Eu estou produzindo um som com a minha boca fechada. Ou, nesse caso da música, falando de agitação, de ruído, de uma cidade toda em movimento. Once this place was humming. E aí você pode ver a primeira utilização de past continuous, ou seja, uma situação que aconteceu progressivamente no passado, tá? Aconteceu, começou, terminou continuamente. The place was humming. Eu tenho o verbo to be no passado, was, e o verbo hum com ing, formando o que a gente chama de past continuous. Sentença número 2. And the air was full of drumming. Nesse caso, drumming significa barulhos ritmados, tá? Como se fosse realmente um barulho de uma bateria batendo. Então vocês podem ver que eles estão falando continuamente dessa época pré-pandemia, onde existiam sons, ritmo, agitação. Vale notar que agora a gente não tem estrutura tradicional de past continuous. Olha só, the air was full of drumming. Nesse caso, drumming, a gente tem o verbo to drum transformado num substantivo que a gente chama de inglês de gerund ou gerúndio. The air was full of drumming. Nesse caso, drumming significa um barulho ritmado, ritmos por toda a cidade. The sounds of cymbals crashing. No caso, cymbals é um instrumento musical, é aquele prato de bateria. Ele está se referindo a uma época em que esses pratos estavam batendo, produzindo ruído constantemente. E aí vale lembrar que a gente tem uma situação de past continuous, mas não de uma maneira tradicional com o verbo to be e o verbo principal em ing. Você tem uma omissão do verbo to be. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Eu digo assim, I saw a boy, the boy was riding a bike. Eu posso dizer, juntando as sentenças, I saw a boy riding a bike. Nesse caso, eu estou dizendo que ele estava na bicicleta, porém eu não utilizo o verbo to be. Eu faço uma omissão, uma redução para juntar as duas sentenças e eu falo the boy, I saw a boy riding a bike. Mesma coisa aqui. The sound of cymbals crashing. The cymbals were crashing. Mas aqui eu faço a redução e eu tiro o were. The sound of cymbals crashing. Sem o verbo to be, mas mantendo o espírito de past continuous. Glasses were all smashing. Nesse caso a gente tem glasses, vidro. Were smashing. A gente tem uma estrutura agora tradicional de past continuous com verbo to be were, porque glasses é plural. Se fosse singular seria was.
smashing, quebrando, sendo destruídos. Glasses were all smashing. Trumpets were all screaming. Nesse caso, were screaming, past continuous novamente. Screaming, a gritar, falar em voz alta. Então ele está falando de um tempo em que os trompetes estavam lá trabalhando a todo vapor, produzindo ruído novamente. Que época boa, né? Onde a gente tinha agitação, sons nas ruas, mas vai passar. Então, trumpets é um instrumento musical, tá? E outra situação onde a gente tem, no caso, verbo to be no passado como were, porque trumpets está no plural. Saxophones were blaring. No caso, o blare significa produzir um som, um ruído grande, um ruído forte. Saxophones were blaring. Já deu para você sacar que ele está falando de instrumentos trabalhando a todo vapor. Saxophones were, para vocês de nível básico aí. Verbo to be no passado, were, porque saxophones está no plural. Tá vendo? Dá para vocês perceberem que, se você é aluno de pré-intermediário, você sacou aí estruturas com past continuous. Algumas com omissão de verbo be, outras não. Você, aluno de básico, deu para sacar a utilização do verbo be, no casos de sujeitos no singular, sujeitos no plural trazendo was e were. Se você gostou desse conteúdo, se você acredita que Rolling Stones são um grande grupo musical e isso te trouxe um entendimento dessa estrutura past continuous, dá um mega like pra gente, se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo com pessoas que são doidas por Rolling Stones. Um grande abraço, vejo vocês next!